Existem instantes em que você observa sua própria criança e se questiona se realmente sabe quem ela é. Não a imagem que você construiu mentalmente, nem a expectativa que cultiva em seu coração, mas sim o ser humano que existe por trás de tudo isso. O que se oculta nas atitudes que você testemunha diariamente, nas palavras que soam tão familiares. Carl Jung compreendeu que frequentemente conhecemos menos aqueles que estão mais próximos de nós, pois nossa visão é filtrada pelas projeções que criamos. Neste conteúdo, você descobrirá 7 indicadores silenciosos que vão muito além das aparências superficiais. Não se trata de julgamentos, mas de instrumentos que trazem clareza. Ao desenvolver a habilidade de reconhecê-los, você não apenas compreenderá melhor sua criança, mas também a si próprio. Esta jornada atravessa camadas ocultas da personalidade, ali onde se revela aquilo que verdadeiramente sustenta. Permaneça comigo, pois o que você descobrirá aqui tem o potencial de transformar sua percepção para sempre. A proximidade frequentemente gera cegueira. Justamente porque compartilhamos tanto tempo juntos, começamos a enxergar padrões em vez de pessoas. Jung falou sobre a persona, aquela máscara que apresentamos ao mundo para sermos aceitos. Porém, debaixo dessa máscara existe algo mais profundo, o verdadeiro eu, a essência genuína de um indivíduo. Sua criança carrega essa máscara diante de você, muitas vezes sem consciência disso, e você responde à máscara, não ao que realmente existe por baixo. Por que é tão desafiador enxergar verdadeiramente alguém tão próximo? Porque você olha através de expectativas, medos e desejos. Você enxerga a criança que esperava ter, não a criança que está diante de você. Essas projeções são naturalmente humanas, mas impedem o conhecimento autêntico. Jung ensinou que somente alcançamos verdadeira individuação quando conseguimos observar a nós mesmos e aos outros sem o filtro das nossas imagens internas. O primeiro indicador silencioso se revela nos momentos que parecem insignificantes. Observe como sua criança interage com pessoas que não podem oferecer nada a ela. Com o garçom no restaurante, com a pessoa que faz limpeza no escritório, com alguém que não possui qualquer influência sobre sua vida. É nestes encontros passageiros que a máscara cai. Quando ninguém está observando, quando não há recompensa à vista, nenhum reconhecimento a se esperar, então a estrutura interior se manifesta. Não se trata de cortesia ensinada. Trata-se de uma postura que surge do interior. Jung diria que aqui se manifesta a sombra. A sombra não é apenas o lado obscuro, mas tudo aquilo que não integramos conscientemente em nós mesmos. Alguém que respeita os outros, independentemente de seu status, integrou sua sombra de forma mais consciente. Alguém que trata com dignidade apenas aqueles de quem espera algo, carrega uma sombra não integrada, uma hierarquia interna baseada em poder e utilidade. Preste atenção aos pequenos gestos. Como sua criança fala com alguém que lhe serve? Há uma valorização natural ou prevalece um desprezo sutil? Essas nuances são quase invisíveis, mas falam volumes. Um caráter forte reconhece valor em cada pessoa por si mesma, não apenas uma utilidade funcional. Um eu fragmentado, por outro lado, necessita da hierarquia para garantir seu próprio lugar. O segundo indicador surge quando alguém do seu círculo cai. Não morre, mas cai. Quando uma amiga perde sua reputação. Quando um colega fracassa. Quando alguém que antes era admirado, de repente se torna motivo de zombaria. Neste momento, algo essencial se revela. Sua criança permanece leal ou se afasta? Defende quem caiu ou se junta àqueles que agora criticam? Jung descreveu a individuação como um processo no qual aprendemos a nos libertar dos julgamentos coletivos e desenvolver nossa própria autoridade moral. Quem permanece ao lado de alguém em momentos de crise demonstra maturidade interior. Você demonstra essa maturidade? Escreva lealdade nos comentários abaixo. Quem se afasta para não ser contaminado revela medo e um eu ainda não consolidado. Existe diferença entre distância saudável e covardia moral. Distância pode ser autoproteção. Afastamento, porém, frequentemente é traição. Observe a reação de sua criança quando outros sofrem. A alegria silenciosa, um alívio quase imperceptível,
porque outra pessoa agora está em posição inferior? Ou há compaixão genuína, um impulso para ajudar, apoiar? A psicologia conhece o fenômeno da alegria maliciosa, aquele prazer inconsciente com a desgraça alheia. Frequentemente, surge de um profundo sentimento de inferioridade, da necessidade de se elevar através da queda dos outros. Uma criança que permanece ao lado dos outros em tempos de crise possui coragem moral. Esta coragem não é inata, ela se desenvolve através do trabalho interior, através do confronto com os próprios medos e inseguranças. Lealdade sob pressão é o verdadeiro teste de caráter. Qualquer um pode ser leal quando tudo está bem, mas quem permanece quando a tempestade chega? O terceiro indicador reside no oculto, onde ninguém observa. Ele se mostra em como sua criança lida com promessas quando não há controle. Ela disse que faria algo, e não há recompensa pelo cumprimento, nem punição pela quebra. O que acontece então? Jung diferenciou entre o superego, aquela instância que surge da autoridade externa, e a verdadeira consciência, que vem da individuação. Algumas pessoas mantêm suas promessas apenas por medo de consequências. Outras as mantêm porque seu eu interior assim exige. Quando sua criança quebra uma promessa assim que ninguém está observando, isso revela uma dependência de estrutura externa. O eu ainda não está suficientemente consolidado para funcionar como sua própria autoridade. Ele necessita do medo para permanecer coerente. Atente-se às pequenas coisas. Sua criança prometeu fazer algo? E esquece assim que você não pergunta mais. Pequenas promessas quebradas frequentemente são mais reveladoras do que grandes gestos. Elas mostram se a integridade é uma estrutura interna ou apenas uma performance social. Um caráter maduro mantém sua palavra porque precisa fazê-lo diante de si mesmo, não diante dos outros. Isto nos leva a uma questão mais profunda. O que mantém uma pessoa coesa quando o mundo externo não está mais observando? É medo ou é uma coerência interna? Um eu que é autoridade suficiente para si mesmo? Jung ensinava que a verdadeira maturidade consiste em desenvolver a própria voz interior, independente de elogios e críticas do mundo externo. O quarto indicador aparece sutilmente, quase invisível, mas é poderoso. Ele se manifesta na reação de sua criança ao sucesso dos outros. Você consegue ver alegria genuína em seus olhos quando outra pessoa alcança algo grandioso? Ou você nota uma rigidez, um recuo silencioso, um silêncio que fala mais alto que palavras? A inveja é um sentimento complexo, enraizado em um complexo de inferioridade, como Jung o descreveu. Quem se sente internamente fraco não suporta a força dos outros. O sucesso alheio se torna uma ameaça à própria identidade. Um eu maduro, por outro lado, pode se alegrar com os outros, porque não se sente diminuído pelo sucesso deles. Ele encontrou seu próprio centro. Observe se sua criança consegue celebrar conquistas alheias sem reservas. Ou se há uma necessidade de diminuir, de encontrar falhas, de relativizar o feito. Esta reação revela muito sobre a estrutura interna do eu. Um eu forte não se sente ameaçado. Ele pode reconhecer grandeza em outros sem se sentir menor. Um eu frágil, no entanto, precisa depreciar para manter sua própria posição. Esta dinâmica é frequentemente inconsciente. A pessoa não percebe que está agindo assim, mas o padrão é claro para quem sabe observar. Jung falou sobre a importância de integrar todos os aspectos de nós mesmos, incluindo aqueles que consideramos indesejáveis. Quando reconhecemos nossas próprias inseguranças, podemos deixar de projetá-las nos outros. Podemos celebrar o sucesso alheio sem sentir que isso nos diminui. Esta é uma marca de verdadeira maturidade psicológica. Examine como sua criança fala sobre pessoas bem-sucedidas, quando elas não estão presentes. Há admiração genuína ou há desprezo velado? Há interesse em aprender com elas ou há necessidade de encontrar seus defeitos? O quinto indicador se manifesta na forma como sua criança reage quando é contrariada ou quando as coisas não saem como planejado. A frustração é natural e humana. Todos nós a sentimos. Mas o modo como lidamos com ela revela nossa estrutura emocional. Uma pessoa madura pode sentir frustração sem se desintegrar. Ela pode reconhecer o desconforto,
processá-lo e seguir em frente. Uma pessoa com eu menos desenvolvido reage com raiva desproporcional, com culpabilização dos outros, com negação da realidade. Observe se sua criança consegue aceitar feedback sem se sentir atacada. Se ela pode reconhecer erros sem entrar em colapso, se ela consegue aprender com fracassos em vez de simplesmente evitá-los. Jung enfatizou que o crescimento acontece nas margens do desconforto. Quando somos desafiados, quando nossas certezas são questionadas, quando precisamos nos adaptar. Uma pessoa que não tolera frustração permanece estagnada. Ela evita situações que possam desafiá-la, permanece em zonas de conforto, não cresce. A capacidade de tolerar frustração está diretamente ligada à capacidade de crescer. Preste atenção também a como sua criança lida com mudanças inesperadas. Vida é mudança constante. Planos mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam. Uma estrutura de personalidade flexível pode se adaptar. Uma estrutura rígida quebra ou resiste com tanta força que causa sofrimento a si mesma e aos outros. O sexto indicador está relacionado à capacidade de sua criança de estar sozinha. Solidão e isolamento são coisas diferentes. Isolamento é forçado, é uma ruptura dos vínculos. Solidão, quando escolhida, é um espaço de encontro consigo mesmo. Jung valorizava enormemente a capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário. Ele via isso como sinal de que a pessoa desenvolveu uma relação profunda consigo mesma. Observe se sua criança precisa constantemente de companhia, de distração, de estímulos externos, ou se ela consegue aproveitar momentos de quietude, de reflexão, de silêncio. Uma pessoa que não suporta ficar sozinha frequentemente está fugindo de algo dentro de si. Pode ser um vazio que teme enfrentar, podem ser pensamentos desconfortáveis, pode ser a ausência de uma identidade sólida que só se sente real quando refletida no olhar dos outros. A capacidade de solitude é fundamental para o desenvolvimento do eu. É nos momentos de silêncio que podemos ouvir nossa própria voz interior, que podemos processar experiências, que podemos integrar aprendizados. Uma pessoa que nunca está sozinha, nunca se conhece verdadeiramente. Ela vive reagindo ao mundo externo, mas não desenvolve um mundo interno rico e profundo. O sétimo e último indicador talvez seja o mais sutil de todos. Ele se revela na relação de sua criança com a verdade. Não apenas a verdade factual, mas a verdade emocional, a verdade sobre si mesma. Observe se sua criança consegue ser honesta sobre suas próprias limitações. Se ela pode admitir quando não sabe algo, quando está errada, quando precisa de ajuda. Ou se há uma necessidade constante de manter uma fachada de competência, de força, de perfeição. Jung falava sobre a importância da autenticidade, ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Isso não significa expor todas as suas vulnerabilidades indiscriminadamente, mas significa não viver em constante pretensão. Uma pessoa autêntica tem paz interior, porque não está constantemente tentando manter uma imagem falsa. Ela pode relaxar em sua própria pele. Uma pessoa que vive em pretensão está sempre tensa, sempre em guarda, sempre preocupada em ser descoberta. Preste atenção se sua criança pode rir de si mesma. Humor saudável sobre as próprias imperfeições é sinal de aceitação. É sinal de que a pessoa não está identificada apenas com uma imagem idealizada de si, mas pode abraçar sua humanidade completa, com todas as suas falhas. Esta autenticidade também se manifesta em como a pessoa fala sobre suas experiências. Ela exagera para parecer mais interessante? Ela omite partes da história que não a colocam em boa luz? Ela distorce fatos para criar uma narrativa mais favorável a si mesma? Estes 7 indicadores, quando observados em conjunto, formam um retrato da estrutura de caráter. Nenhum deles sozinho define uma pessoa completamente. Somos todos complexos, multifacetados, cheios de contradições. Mas padrões emergem. E estes padrões nos dizem algo importante sobre o nível de desenvolvimento psicológico, sobre a integração do eu, sobre a maturidade emocional. É importante lembrar que estes indicadores não são estáticos. Pessoas mudam, crescem, evoluem, ou, em alguns casos, regridem.
A personalidade não é algo fixo que nasce conosco e permanece inalterado. É algo que se desenvolve ao longo da vida, influenciado por experiências, escolhas, reflexões. Quando você observa estes indicadores em sua criança, você não está fazendo um diagnóstico final. Você está tirando uma fotografia de um momento no tempo. Esta fotografia pode mudar. E o mais importante, sua observação não é neutra. O simples ato de observar com clareza já pode iniciar mudanças. Quando você vê com mais nitidez, você pode responder diferentemente. Você pode criar espaços para conversas que antes não aconteciam. Você pode oferecer reflexões que antes não eram possíveis. Jung acreditava profundamente no poder da consciência. Ele dizia que tornar o inconsciente consciente é o caminho para a libertação. Quando trazemos luz para áreas escuras, elas pedem seu poder de nos controlar. Isso vale tanto para você quanto para a sua criança. Agora, talvez você esteja se perguntando: e se eu vejo todos estes indicadores negativos? E se minha criança mostra fragilidade em todas estas áreas? Primeiro, respire. Segundo, lembre-se de que reconhecer é o primeiro passo para transformar. Você não pode mudar o que não vê. Terceiro, tenha compaixão, tanto por sua criança quanto por você mesmo. O desenvolvimento humano é complexo. Não há culpados. Há apenas seres humanos tentando navegar a existência com os recursos que têm. Sua criança está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que possui atualmente. Você também está. E agora, com maior clareza, ambos podem fazer diferente. Talvez o que sua criança mais precise não seja correção, mas compreensão. Não julgamento, mas aceitação. Não pressão para mudar, mas espaço para crescer. Paradoxalmente, é frequentemente quando paramos de tentar mudar alguém que a pessoa encontra espaço para mudar por si mesma. Quando não nos sentimos pressionados, quando nos sentimos aceitos mesmo com nossas imperfeições, algo se afrouxa dentro de nós. A defesa cai. A vulnerabilidade se torna possível. E é na vulnerabilidade que a verdadeira transformação acontece. Você pode não conseguir mudar sua criança, mas você pode mudar a dinâmica entre vocês. Você pode mudar como você se posiciona na relação. Você pode passar de juiz para testemunha compassiva, de controlador para apoiador, de espectador decepcionado para companheiro de jornada. Esta mudança em você pode criar ondulações, pode abrir portas, pode possibilitar conversas que antes eram impossíveis. Não há garantias. Você não controla os resultados, mas você controla sua própria postura, sua própria consciência, sua própria resposta. Jung tinha um conceito chamado sombra. A sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos, que não queremos ver, que reprimimos. E a sombra não desaparece por ser negada. Ela se manifesta de formas indiretas, em projeções, em julgamentos, em reações desproporcionais. Quando você julga duramente certas características em sua criança, pergunte-se: será que não estou vendo em minha criança algo que não quero reconhecer em mim mesmo? Será que minha reação intensa não está revelando algo sobre minha própria sombra? Estas são perguntas difíceis, mas são perguntas que levam à verdadeira autocompreensão. No final, não se trata de colocar um rótulo em sua criança, de classificá-la em uma categoria. Trata-se de reconhecer a complexidade do ser humano. Sua criança não é boa ou má, não é forte ou fraca. Ela é um ser humano em desenvolvimento, como todos nós. Estes indicadores ajudam você a compreender onde ela está agora, quais desafios ainda precisa enfrentar. E talvez, quando você olha para sua criança com este novo entendimento, algo novo surja entre vocês. Uma honestidade que antes não era possível. Um respeito que se baseia na realidade, não em ilusões. Um amor que vai mais fundo, porque não depende de expectativas. Esta é a esperança que Jung oferece, que podemos crescer através da consciência, que o conhecimento é o caminho para a cura, que não precisamos permanecer presos nos padrões que nos moldaram. Você está pronto para se libertar? Escreva liberdade agora nos comentários. Para sua criança, isso vale tanto quanto para você. Compreenda que estes 7 indicadores não existem isoladamente. Eles estão entrelaçados.
parte de um padrão maior que forma a estrutura de personalidade de sua criança. Quando você reconhece um indicador, provavelmente encontrará outros também. Isto não é uma condenação, mas um mapa do mundo interior. Jung sempre enfatizou que a sombra não é nossa inimiga, mas uma parte de nós que precisa ser integrada. Quando sua criança mostra fragilidade em uma destas áreas, isso não significa que ela está perdida. Significa apenas que há trabalho a ser feito. E talvez, quando você reconhece estes indicadores, possa estar presente de uma nova forma, não como juiz, mas como alguém que compreende. Há uma sabedoria profunda em aceitar pessoas em sua imperfeição, não com resignação, mas com o conhecimento de que desenvolvimento leva tempo, que maturidade não pode ser forçada, que cada um precisa trilhar seu próprio caminho. Sua criança talvez ainda precise de anos para compreender o que você já vê hoje. Algumas destas percepções serão difíceis. Você talvez vivencie momentos nos quais se questiona se falhou na criação. Mas isso também é uma projeção. O caráter de sua criança não é apenas obra sua. É resultado de incontáveis fatores: disposição genética, marcas precoces, experiências, decisões que sua própria criança tomou. Jung falava sobre sincronicidade, o encontro significativo de eventos. Talvez não seja coincidência que você esteja ouvindo estas palavras agora. Talvez seja exatamente o momento certo para você afinar seu olhar, retirar suas projeções e recomeçar. A vida nos oferece repetidamente oportunidades de percepção, quando estamos prontos para enxergar. A relação entre pais e filhos adultos é complexa. Ela carrega o peso da história, as expectativas não ditas, as antigas feridas. Mas também carrega o potencial para a cura, para novas formas de conexão, para compreensão mais profunda. Isto exige coragem de ambos os lados. Você não pode controlar como sua criança se desenvolve, mas pode controlar como você reage, como molda a relação, quanto espaço deixa para a autenticidade. Talvez este seja o passo mais importante: parar de tentar moldar a criança e começar a realmente vê-la. Estes 7 indicadores são como espelhos. Eles refletem não apenas o caráter de sua criança, mas também sua própria capacidade de percepção. Quanto mais claramente você consegue ver, sem julgar, mais liberdade surge. Liberdade para sua criança ser quem ela é. Liberdade para você soltar aquilo que nunca foi seu. Na psicologia analítica, existe o conceito de transferência. Transferimos inconscientemente sentimentos e expectativas de relações anteriores para as atuais. Talvez você veja em sua criança não apenas sua criança, mas também partes de seu próprio passado, de seus próprios desejos não realizados. Esta percepção pode ser transformadora. Quando você aprende a libertar sua criança destas transferências, você dá a ela o maior presente: a permissão de ser ela mesma. Não a criança ideal, não a criança perfeita, mas a criança real, com todas as suas forças e fraquezas, com seu potencial e seus limites. Talvez você descubra que alguns dos comportamentos que te incomodam são reflexos dos seus próprios. Esta não é uma percepção agradável, mas é valiosa. Jung chamava isso de projeção. Vemos no outro aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Quando você retira estas projeções, começa a ver tanto sua criança quanto a si mesmo com mais clareza. A individuação não é um objetivo que se alcança, mas um processo que se desdobra. Para sua criança, significa que ela precisa de tempo para amadurecer, para integrar os diferentes aspectos de sua personalidade. Para você, significa que você também pode continuar crescendo, que sua capacidade de percepção e compreensão pode se aprofundar. Há momentos em que a verdade liberta e momentos em que ela dói. Ambas as experiências fazem parte do caminho. Quando você reconhece os indicadores em sua criança e eles te doem, então respire, deixe a dor estar presente. Ela é um sinal de que você está pronto para abandonar a ilusão e aceitar a realidade. Mas não esqueça, estes indicadores mostram apenas um recorte. Eles mostram tendências, padrões, estruturas. Eles não definem a totalidade do que sua criança é. Sempre há mais camadas, mais dimensões, mais potencial do que podemos capturar em um momento. Permaneça aberto para surpresas, para desenvolvimentos,
para mudanças. A percepção mais profunda que Jung oferece talvez seja esta: todos estamos em uma jornada rumo à totalidade. Ninguém chegou, ninguém compreendeu tudo, ninguém vive completamente integrado. Somos todos buscadores, todos aprendizes, todos em processo. Isto nos conecta, isto nos torna humanos. Sua criança está em sua jornada. Você está na sua jornada. Às vezes estes caminhos correm paralelos, às vezes se cruzam, às vezes se distanciam. Isto é natural, isto é vida. A arte consiste em percorrer o próprio caminho sem controlar o do outro, e ainda assim permanecer conectado, ainda assim amar. Se você ouviu até aqui, então agora sabe mais. Você recebeu ferramentas que podem te ajudar a ver com mais clareza. Use-as com sabedoria, use-as com compaixão e, principalmente, não as use como prova de tudo que está errado, mas como ponto de partida para a compreensão genuína. Talvez você queira agora fazer uma pausa e refletir sobre o que ouviu. Talvez memórias surjam, situações nas quais você viu estes indicadores sem compreendê-los naquele momento. Este é o início da clareza. Permita estes pensamentos, sem avaliá-los imediatamente. Estas conversas são valiosas, pois mostram que todos trilhamos caminhos similares. Todos lutamos com perguntas similares. Aqui você encontra pensamentos que provocam reflexão, perspectivas que afinam o olhar, verdades que às vezes doem, mas sempre libertam. Porque percepção genuína é o único caminho para a liberdade interior. O que você leva consigo? Escreva sua conclusão brevemente nos comentários.